O Paraguai é o novo alvo de empresas brasileiras, chinesas e de toda a América do Sul. Enquanto o Brasil tem aumentado impostos para empresas, o Paraguai tem feito o contrário e empresas gigantes, como a Lupo, já estão migrando para o país. O contraste de custos entre operar no Brasil e operar no Paraguai é tão brutal que quando você vê os números lado a lado, a pergunta que surge não é por que estão indo, mas sim por que demoraram tanto. O Paraguai oferece um cenário radicalmente diferente, com incentivos fiscais agressivos, energia barata, estabilidade regulatória e uma estrutura de custos, que torna a produção significativamente mais competitiva. Mas se o Paraguai sempre esteve ali, por que só agora virou um polo industrial para brasileiros? Essa é a pergunta central que precisamos responder. E a resposta não é tão simples quanto parece. Não se trata apenas de imposto baixo ou de uma única vantagem competitiva isolada. O que está acontecendo é muito mais sofisticado do que isso. Para entender completamente esse movimento, precisamos mergulhar nos números, comparar impostos lado a lado, entender os custos reais de operação e revelar a matemática por trás dessa migração que está redesenhando o mapa industrial da América do Sul. Antes de entrarmos nos números propriamente ditos, é fundamental entender o contexto histórico que nos trouxe até aqui. A guerra fiscal no Mercosul não é novidade. Desde os anos 1990, o Paraguai já tentava atrair indústrias estrangeiras, mas esses esforços eram limitados e pouco efetivos. O grande ponto de virada aconteceu a partir de 2015, quando o governo paraguaio modernizou sua lei de maquila e criou um conjunto robusto de incentivos para a manufatura. Enquanto o Paraguai se movia nessa direção, o Brasil consolidava sua posição como um dos ambientes tributários mais complexos e onerosos do mundo. A combinação de imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, ICMS, PIS, COFINS e uma miríade de encargos trabalhistas cria uma pressão financeira que muitas empresas simplesmente não conseguem sustentar sem comprometer sua competitividade global. Paralelamente, o Paraguai passou a se especializar em atrair setores específicos. Têxteis, eletroeletrônicos e autopeças encontraram no país vizinho não apenas impostos menores, mas uma simplicidade tributária que reduz drasticamente os custos de compliance e os riscos de autuações fiscais. Um dos fatores mais subestimados nessa equação é a energia. O Paraguai, através de sua participação na usina de Itaipu, oferece alguns dos custos energéticos mais baixos de todo o continente. Para setores eletrointensivos, essa diferença sozinha já pode justificar a migração. E há ainda outro elemento crucial, frequentemente negligenciado nas análises econômicas: a estabilidade regulatória. No Brasil, empresários vivem sob constante incerteza, regras tributárias mudam, interpretações fiscais variam, novos impostos surgem, benefícios são revogados. O Paraguai, por outro lado, oferece previsibilidade de longo prazo. Quando uma empresa se instala lá, ela sabe com razoável certeza qual será seu ambiente regulatório nos próximos 10, 15 anos. Essa previsibilidade tem valor econômico real e mensurável. Agora vamos ao que realmente importa: os números, que revelam por que essa migração faz sentido matemático. A tese é cristalina: empresas brasileiras migram para o Paraguai porque operar lá é dramaticamente mais barato, mais simples e mais previsível. Em praticamente todos os impostos e custos relevantes para a operação empresarial, o Paraguai apresenta vantagens significativas. Comecemos pelo imposto de renda corporativo. No Paraguai, uma empresa paga 10% sobre seu lucro tributável através de um modelo único chamado IRE. No Brasil, a mesma empresa enfrentaria uma combinação de IRPJ e CSLL, que pode facilmente chegar a 34%. Estamos falando de uma diferença que pode representar mais de 20 pontos percentuais sobre o lucro. Para uma indústria com margens apertadas, essa diferença não é um detalhe, é a diferença entre sobreviver e fechar as portas. Quando olhamos para dividendos, encontramos um dos raros pontos onde o Brasil levava vantagem. Desde 1995, dividendos eram isentos de tributação no Brasil. Acima de 50 mil, agora pagam 10% a partir de janeiro, enquanto no Paraguai há uma alíquota que varia entre 8% e 15%. Mas essa vantagem precisa ser contextualizada. Para que você distribua dividendos, primeiro precisa ter lucro. E ter lucro significa ter sobrevivido à carga tributária sobre operações, sobre consumo, sobre folha. Em remessas ao exterior, através do chamado withholding tax, temos um empate técnico. O Paraguai mantém uma alíquota fixa de 15%, enquanto o Brasil pode variar de 15% a 25%, especialmente em operações envolvendo paraísos fiscais. Na prática, para operações normais, a diferença é marginal. Já nos ganhos de capital, o Paraguai volta a apresentar vantagens substanciais. Para empresas, a tributação paraguaia é de 10%, contra 24% a 34% no Brasil. Para pessoas físicas, 8% no Paraguai, contra 15%
a 22,5% no Brasil. Para não residentes, 15% fixos no Paraguai, contra uma progressão que pode chegar a 25% no Brasil. Essas diferenças têm implicações profundas para a estruturação patrimonial e planejamento sucessório, temas sobre os quais falaremos mais adiante. A folha de pagamento é outro ponto crítico. Os encargos patronais no Paraguai somam 16,5%, essencialmente o IPS, o equivalente paraguaio do INSS. No Brasil, estamos falando de 26,8% a 28,8%. Incluindo INSS, FGTS, contribuições ao Sistema S, seguro-acidente de trabalho e outras obrigações. Contratar no Brasil é caro não apenas pelo salário, mas pela montanha de encargos que vem junto. Do lado do empregado, o Brasil apresenta alíquotas ligeiramente menores em faixas salariais baixas e médias, variando de 7,5% a 14%, contra 9% fixos no Paraguai. É uma das poucas categorias onde o trabalhador brasileiro, ao menos em teoria, tem alguma vantagem. Nos impostos sobre consumo, a diferença volta a ser dramática. O Paraguai trabalha com um IVA único de 10%, o Brasil 18% a 35%, distribuídos entre ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS, dependendo do produto e do serviço. Não é apenas a alíquota que pesa, é a complexidade. No Brasil, você precisa de uma equipe inteira apenas para calcular, recolher e prestar contas desses 5 tributos diferentes, cada um com suas regras, exceções, substituições tributárias e regimes especiais. No Paraguai, um único imposto, uma única declaração, simplicidade, que se traduz em economia real. Em impostos seletivos, aqueles que incidem sobre produtos específicos como cigarros, bebidas e combustíveis, o Paraguai pode chegar a 50%, mas o Brasil alcança níveis absurdos, de 10% a 300% em alguns casos. Propriedade imobiliária apresenta um empate técnico, com alíquotas similares nos dois países, variando de 0,5% a 1,5% do valor venal. Mas é nas tarifas de importação que vemos uma das diferenças mais reveladoras sobre a filosofia econômica de cada país. O Paraguai, com uma economia aberta, trabalha com tarifas de 0% a 35%. O Brasil, protegendo sua indústria nacional com ferocidade, pode chegar a 40% a 90%. Essa diferença não afeta apenas o custo de importar máquinas e insumos, ela reflete uma visão de mundo. O Brasil tentando proteger o que tem, o Paraguai tentando atrair o que não tem. Exportações, por outro lado, não são taxadas em nenhum dos dois países, mantendo o empate. No imposto de renda à pessoa física, o Paraguai tributa apenas faixas altas, com alíquotas de 8% a 10%. No Brasil, a progressividade é brutal, indo de isenção a 27,5%, começando a morder muito antes do que seria considerado renda alta em termos internacionais. Mas agora, precisamos dar um passo além do movimento empresarial e olhar para o que está acontecendo em um nível mais profundo. Essa migração de empresas não é um fenômeno isolado. Ela revela uma tendência muito mais ampla e sofisticada. Investidores brasileiros, especialmente aqueles com patrimônios significativos, estão buscando proteger seus ativos fora do sistema tributário pesado do Brasil. O Paraguai, que começou atraindo indústrias, está se tornando uma alternativa viável dentro de planejamentos patrimoniais mais complexos. Não estamos falando de sonegação ou de esquemas ilegais. Estamos falando de estruturação legal, planejamento tributário lícito e diversificação patrimonial inteligente. Famílias empresárias e grupos de alto patrimônio estão montando estruturas internacionais sofisticadas para reduzir riscos sistêmicos, diversificar geograficamente seus ativos e, sim, otimizar sua carga tributária dentro dos limites da lei. É nesse contexto que entra a Monte Asset, uma gestora de recursos com 3 bilhões de reais sob gestão, que desenvolveu uma vertical inteira especializada em planejamento patrimonial internacional. O trabalho não é simplesmente dizer mude-se para o Paraguai e pague menos impostos. É muito mais complexo do que isso. É entender a situação específica de cada investidor, sua estrutura familiar, seus objetivos de longo prazo, seus planos de sucessão e então desenhar uma arquitetura patrimonial que faça sentido. O Paraguai pode ser uma peça desse quebra-cabeça, mas raramente é a única peça. A questão central é: quando faz sentido ter uma empresa no Paraguai? Quando uma holding internacional agrega valor real? Como isso se integra com investimentos no Brasil e em outros países? Como estruturar isso de forma que respeite as leis brasileiras de tributação sobre renda mundial e controle de empresas offshore? Aqui é fundamental deixar algo absolutamente claro. Não se trata de fugir do Brasil. Essa narrativa simplista não apenas é incorreta, como também é contraproducente.
O que investidores sofisticados estão fazendo é usar estruturas internacionais legais para reduzir riscos, acessar oportunidades que não existem no mercado doméstico, proteger ativos contra instabilidades políticas e jurídicas, e sim otimizar tributação dentro do que a lei permite. A Monte Asset trabalha exatamente nessa fronteira entre o legal e o ideal, entre o possível e o ótimo, auxiliar um investidor a entender que ter uma operação no Paraguai pode reduzir custos de produção, que uma holding em determinada jurisdição pode facilitar uma futura venda de empresa, que diversificar ativos internacionalmente pode proteger contra desvalorizações cambiais ou crises localizadas, que um planejamento sucessório bem feito pode evitar anos de inventário e disputas familiares. Se até grandes empresas, com toda sua estrutura jurídica e contábil, estão reorganizando suas operações para otimizar custos e reduzir riscos, talvez seja a hora de você, como investidor individual ou como empresário, fazer o mesmo com seu patrimônio. E esse é exatamente o trabalho que a Monte Asset realiza. Você pode ter um planejamento financeiro. No primeiro link da descrição ou com o QR Code que está na tela, aponte a câmera do seu celular e fale com a Monte Asset. E essa é a verdadeira razão pela qual tantas empresas brasileiras estão indo para o Paraguai e porque, para você investidor, isso possa talvez fazer sentido. Se você se interessa em entender como a economia funciona e como isso afeta seus investimentos, siga a Monte Asset no YouTube. Somos uma gestora de recursos que pode te ajudar a manter seus investimentos alinhados com as transformações do cenário global, protegendo e multiplicando seu patrimônio. No primeiro link da descrição, você pode conhecer os produtos da Monte. Agradecemos sua presença.